Olá! Hoje o tema é por que mentimos? Eu ontem estava no meu grupo da quinta-noite e a gente trouxe esse assunto, né, para debater sobre a mentira, né? Normalmente, a, a opinião geral é que mentir é ruim e a gente não deve mentir. A, a declaração mais comum é a gente dizer: eu odeio mentira. Eu odeio a pessoa que mente, né? Eu não gosto de mentir. Mas, na verdade, todos nós mentimos em algum momento. Porque a gente mente e não prejudica ninguém, aí a gente acha que isso tá ok. Né? O ruim mesmo é quando uma mentira prejudica alguém. E aí a gente não considera que a gente mente. Mas todo mundo mente em algum momento da vida. Uns mentem mais e prejudicialmente. Outros mentem menos e mentiras não prejudiciais. Mas todo mundo mente. E a gente mente, eu observei, a gente mente, no geral, por 3 motivos. Eu observei as minhas próprias mentiras e observei as mentiras dos outros quando eu as descubro. E aí eu vou atrás. Por que será que essa pessoa mentiu? Por que será que eu menti nesse momento? Porque, no geral, a mentira não é arquitetada. Às vezes a mentira sai de forma de supetão, né? E a gente nem sabe por que é que mentiu, né? Mesmo a mentira arquitetada, a gente não sabe por que mentiu, né? Mas aí eu fui cavando isso, que eu gosto, eu sou uma arqueóloga dos comportamentos humanos. E aí eu fui buscar, disse, por que será, né? O que faz uma pessoa mentir? Já que a gente entende que a mentira, mesmo as mentiras suaves, são prejudiciais, porque escondem a gente. Mentira esconde a gente. Esconde os nossos gostos, esconde as nossas vontades, esconde as nossas fragilidades. Então a gente termina não se mostrando. E quando é uma relação íntima, não se mostrar no futuro se torna prejudicial. O outro não fica sabendo quem a gente realmente é, né? Do que a gente realmente gosta, quais são os nossos limites. Então a mentira, ela continuamente e frequentemente, ela torna as relações muito frágeis, porque a pessoa não sabe quem é a gente, né, de verdade. Ou não conhece um aspecto nosso, porque o que ela conhece é verdadeiro. O que a outra pessoa conhece é verdadeiro, mas como a gente esconde uma parte, aí o outro não conhece a gente por inteiro. E isso prejudica a relação a longo prazo. Qualquer relação. Então eu fui lá. São 3 coisas que eu descobri, tá? Se vocês descobrirem mais coisas, me avisem, mas foram 3 coisas que eu descobri. Todas elas ligadas ao medo. Então, se a gente diminui o medo, a gente também fica menos mentiroso. Então, tem medo de perder algo ou alguém. Então, a gente mente. Tem o medo de ser punido. A gente tem medo de a pessoa criticar, condenar, julgar a gente moralmente. E outra coisa é medo de sentir vergonha, né? A gente esconde as coisas que nos constrangem. Então, se eu tive um pensamento, uma atitude que eu não acredito seja louvável ou que enalteça a minha personalidade, pelo contrário, que me diminua, que me inferiorize, eu vou esconder, eu vou mentir. Se eu precisar mentir, eu vou mentir para me esconder, para não passar vergonha. Certo? Então, a não ser que a vergonha já seja o ato, né? Já está todo mundo vendo, mas se ninguém viu, eu vou esconder. Né? E se eu julgar que isso poderia me gerar algum constrangimento. Então, esses são os 3 motivos que normalmente eu percebo no fundo da mentira. Né? E é tão natural isso que hoje em dia eu já não digo mais. Eu era uma pessoa que dizia que mentira era horrível. Essa conversa mole todinha. De que as pessoas gostam de falar, né? Porque quando a gente fala
que a gente não gosta, a gente abomina a mentira, parece que a gente é completamente moral, ético, que nunca mente, a gente é melhor. A gente fica vaidoso, porque todo ego humano é vaidoso. Não tem um que não seja. E a gente tem vários tipos de vaidade, posso falar sobre isso em outro vídeo. Mas a vaidade moral é uma coisa que tá em todo mundo praticamente. Porque tem vaidade, por exemplo, estética, que nem todo mundo tem. Vaidade material, de obter coisas, nem todo mundo tem. Mas vaidade moral, todo mundo tem. Então, esses medos, né? Da perda, da vergonha e do julgamento, né? Da condenação, rompe, rasga a minha vaidade moral. Então, eu vou fazer de tudo para proteger isso, né? Quando não tem as mentiras sociais, por exemplo, ao invés de eu dizer eu não quero ir para uma festa, eu não quero ir para um evento, eu não estou afim, a gente inventa uma doença, um compromisso que a gente tinha anteriormente, né? Quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente inventa também que está doente. Às vezes a gente até fica doente mesmo, mas essa doença é uma mentira, né? Para não fazer aquilo, porque a gente não tem coragem de ser desgostado por alguém que a gente acha significativo. Então, normalmente a gente só mente. Aí é interessante, agora eu pensei numa coisa. Se você sofreu de alguma mentira, saiba que você é significativo para essa pessoa, porque a gente só mente para pessoas significativas. Se eu não me importo se a pessoa vai me condenar, se vai deixar de ser minha amiga, eu digo a verdade, porque até é bom que essa pessoa se afaste de mim. Mas se eu não quero que ela se afaste de mim, se eu não quero que ela tenha uma ideia errada ou ideia assim, negativa sobre mim, eu vou mentir. Então, vamos ver isso. Se alguém mentiu para você, saiba, você é significativo por essa pessoa. Ela não quer perder a sua companhia. Ela não quer perder a sua admiração. Ela não quer ser condenada por você. Então, é uma coisa positiva. Se você sofreu de alguma mentira, né, de alguém que você gosta, não fique só triste, não. Pode ficar triste se quiser, mas a sua tristeza, não vou dizer que é uma mentira, né? Mas a sua tristeza também diz do seu desejo de ser superior moralmente, tá? Porque você está negando que você mente também. É como Jesus Cristo disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Se você está tirando pedra, significa que você tem pouquíssima autoconsciência. Atirou pedra, julgou, condenou, criticou, só significa uma coisa sobre você: que você não se vê. Você vê o outro, mas não se vê. Você esconde de você mesmo toda a miséria que você tem. Você não quer ver em você, você vê nos outros, mas não vê em você. Você quer se sentir, perceber-se superior moralmente ao outro. Então, a pessoa que condena, critica, julga, normalmente é uma pessoa cega sobre si. Porque ela faz tudo o que ela está julgando e condenando. Em algum momento ela faz. E não adianta dizer, eu faço não, eu sou muito honesta. Não adianta. Julgou, condenou, significa que você só não está se vendo. Porque, como diz a história do Jesus Cristo, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, cara. E ninguém atirou pedra na mulher adúltera. Certo? Então, porque na história de Jesus, parecia que todo mundo tinha autoconsciência, né? Porque hoje em dia eu acho que todo mundo atiraria pedra na adúltera. Porque todo mundo está nessa posição. Não, eu não faço. Só quem faz é o outro. Eu sou linda, maravilhosa, o príncipe, o alecrim dourado. Eu sou perfeita moralmente. Não é não. Não é não. Todo mundo escorrega. E escorrega por medo. Uma pessoa só não escorrega quando tem zero medo. Por quê? Porque ela encara tudo. Ela encara tudo. A dor, o sofrimento, o abandono. Encara. Então ela fala porque ela sabe que vai superar tudo isso, mesmo que aconteça. E às vezes nem acontece, porque normalmente quando a gente é franco, honesto, não esconde nada, o que acontece é que o outro perdoa.
porque a coragem de ser frágil, a coragem de ser uma pessoa errada, humaniza. E quando a gente se torna humano, ou seja, quando a gente se torna falho, o outro fica compassivo, né? Então, normalmente, quando a gente diz a verdade, quando é a gente mesmo que diz a verdade, porque normalmente, quando a gente mente, o outro descobre o que a gente está escondendo através de outras pessoas, não da gente mesmo. E aí ele fica com raiva disso, é vaidade de novo, tá? O outro fica com raiva de se achar bobo. Não é de você, nem é do seu comportamento. Ele fica constrangido com ele mesmo. E para disfarçar esse constrangimento, eu não fui inteligente o suficiente para perceber que a pessoa não estava dizendo a verdade. E para mim, que burra que eu sou. Que tola, que boba. Né? Na maioria das vezes, eu estou chateada porque a pessoa me fez de bobo. Não é com a sua mentira que a pessoa está preocupada, é com a inteligência dela. Ela está envergonhada de não ter sido inteligente o suficiente para sacar a sua mentira. Aí ela descobre uma mentira, vai lá e diz: cara, pessoa querida do meu coração, naquele dia eu menti porque senti medo de ser punida, porque senti medo de ser abandonada, porque senti medo... Abandonada, não, deixa essa palavra, abandonada, porque só quem pode ser abandonado é criança, né? Adulto não pode ser abandonado. De perder sua companhia, eu fiquei com medo de passar vergonha do que eu fiz, então eu não disse pra você. Mas a verdade é que... essa pessoa talvez entre em choque inicialmente, mas por causa da vergonha de não ter percebido que você não disse a verdade, ela vai ter que assentar isso, talvez ela se afaste de você por um tempo, mas provavelmente ela volta e te perdoa, porque isso te humanizou, né? A gente, dizem os neurocientistas, que a gente tem uma parte do cérebro formada para esse tipo de comportamento, né? De ajudar, de colaborar com o outro, porque isso foi o que fez a gente sobreviver, então é reforçado. Então a gente tem uma tendência a ser compassivo, mas só se ninguém humilhou a gente no sentido de eu não ter percebido, né? Eu ter me rebaixado da minha inteligência de não ter percebido que fui enganada, né? Eu tinha que estar esperta. Inteligente é uma pessoa que não escapa nada na visão de raio-x dela. Ela sabe exatamente quando o outro está mentindo. Aí eu sou inteligente. Se eu não sei isso, é porque eu não sou inteligente o suficiente. E é disso que eu tenho raiva. E aí eu desconto a minha raiva em você. Tudo, no fundo, é vaidade. Eu fiz até um vídeo recentemente para os meus clientes, que eu falo disso. O problema maior do ser humano é vaidade. Se a gente diminuísse a vaidade, a gente tinha menos problema. A vaidade deixa a gente muito cego. A mentira tem a ver com a vaidade, né? Porque se eu perco o afeto de alguém, significa o quê? Que eu não sou significante o suficiente. E isso me deixa inferior. Vaidade. Se eu sou condenada por um ato, isso me inferioriza, me bota menor, porque tem alguém moralmente superior a mim. Se eu tenho vergonha, né, de alguma coisa que eu fiz, é porque eu agi de uma maneira inferior, menor. Então é tudo vaidade, vaidade, vaidade. A gente mente, no fundo, com medo de romper a vaidade da gente. Então, se a gente tem menos vaidade, a gente é mais livre, inclusive para ser verdadeiro. Não por moral, não por ética, mas porque é mais fácil viver assim. Eu acho, eu minto, tá? Mas eu minto pouco, porque eu nem me lembro a última vez que eu menti. Graças aos meus pais, que sempre me acolheram de maneira muito tranquila naquilo que eu disse, mesmo quando eu dizia absurdos, cruéis, porque eu cheguei quando eu era adolescente, jovem adulta, eu dizia coisas muito cruéis para os meus pais. Da adolescência, eu me perdoei, tá tudo bem. Mesmo quando eu dizia isso, eles se chocavam, mas não faziam grandes coisas assim, só aceitavam, né? Se chocavam, mas não me recriminavam
porque eles preferiam que eu me mostrasse. Então, por causa dessa criação, eu não tive muita necessidade de mentir. Mas menti, tá? Eu não vou dizer que não menti, porque menti. Mesmo assim, eu ainda menti. Mas, assim, coisas muito suaves, que não fazia nenhum prejuízo, nem pra mim, nem pros outros. Então, tá tranquilo. Teve até um episódio, né, que eu percebi, eu mentindo pro meu parceiro. Eu gosto de contar essa história. Foi quando eu comecei a estudar a mentira. Foi quando eu percebi que eu tava... Uma mentira que eu contei pro meu parceiro. Logo no início do nosso relacionamento, eu ainda estudava psicologia. E eu estava muito apaixonada e eu queria estar com ele o tempo todo. E eu estudava à noite, eu tinha algumas aulas à noite. E eu sabia que ele estava em casa à noite, né? Então, quando apertava muito a vontade de estar com ele, eu saía da faculdade e ia para casa dele. Aí, da primeira vez que eu fui, e ele me perguntou, chegou mais cedo? E a sua aula? Aí eu disse, não, eu fiquei com saudade de tu e vim pra cá. Eu deixei a aula. Aí ele me deu uma lição, porque ele é assim. Porque você não tem que fazer isso, porque sua faculdade é muito importante, papá, deu um parlamento. E eu só ouvindo, né, aquele negócio achando chato. Tá certo, tá bom. Ok. Da segunda vez que eu fiz isso, que ele perguntou, é a sua aula? Eu disse, o professor faltou. Da terceira vez que eu fiz, ele disse, é a sua aula? Eu disse, foi cancelada. E aí, da terceira vez que eu menti, eu disse, mas por que eu tô mentindo para esta criatura? Eu não minto nem para meus pais, eu tô mentindo para essa criatura. E sentei com eles, olha, eu comecei a me sentir desconfortável da mentira. Aí eu disse, olha, sentei com ele e disse, ó, eu tava mentindo para você. Minha aula não foi cancelada, não. Eu achei que não precisava assistir a aula, que não ia me prejudicar e vi, veja bem. Eu não quero ouvir mais esse tipo de conversa, não. Eu sou adulta. Se eu me prejudicar, eu vou ter que dar conta disso. E eu tenho discernimento suficiente para saber quando eu posso perder uma aula e quando eu não posso. Pronto. Então eu não quero mais, você não é meu pai, nem meu pai diz um troço desse, quanto mais você. Então eu não vou admitir que você fique me dando lição de moral porque eu decidi. E eu venho aqui quantas vezes eu quiser, se eu falto as aulas, quantas vezes eu quiser. Fiquei, né? Indignada, eu digo, não vou mais mentir, não preciso mentir. Então, eu precisei muito pouco mentir na vida. Essa foi uma das vezes que eu menti. Mas, no geral, nas minhas relações, eu não preciso mentir. Porque, perto de mim, a única pessoa que me recriminou foi meu parceiro. Depois que eu descobri isso, aí foi que eu fui estudar. Por que é que eu menti? Qual foi a necessidade? Né? Eu não queria ouvir o parlamento do meu... Nem queria ser condenada, porque ser condenada é chato, né? E depois disso eu não precisei mais mentir para ele, eu não me... Né? E vice-versa, meu parceiro também é muito franco, muito honesto comigo, mesmo nas coisas duras, ele diz. Né? Eu acho tão engraçado, quando eu pergunto qualquer coisa difícil para ele, aí ele faz, eu vou pensar sobre isso para te dizer, né, como é que eu me sinto, o que é que eu penso sobre isso, né? Ele é muito responsável com aquilo que ele sente e pensa. E eu gosto muito disso. Né? É uma das coisas, é uma das características do meu parceiro que eu gosto, né? Que me faz ficar tranquila junto dele. A gente combinou nisso. Não quer dizer que ele nunca mentiu pra mim, não. Mentiu já também, tá? Por esses 3 motivos também. E tá tudo bem, porque seres humanos mentem e não me prejudicou, né? A mentira do meu parceiro não me prejudicou, assim como a minha mentira não prejudicou ele. Mas é melhor viver sem mentira. Eu tenho, não por causa da moral, não porque eu quero ser melhor do que ninguém, porque é mais fácil mesmo. É muito mais fácil eu viver com as pessoas conhecendo a gente, sabendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente pode, o que a gente não pode, as nossas fragilidades. Muitas pessoas dizem, não, eu escuto aqui no consultório, e eu acho até que eu já disse isso também em algum lugar do passado,
Eu já disse isso, né? Que o outro usa nossas fragilidades contra a gente. Isso é uma mentira. Não usa, não. Não pode usar. A gente é que usa as fragilidades contra a gente mesmo. E aí, quando a gente vê o outro falando sobre isso, a gente sente vergonha. E aí a gente fica desconfortável. Porque só eu posso falar das minhas... dos meus malfeitos. O outro não pode. Né? Ou dos meus medos. O outro não pode. Então, quando eu não me conheço o suficiente e eu não admito as minhas fragilidades, o outro pode sim, realmente, né? A favor dele usar, né? Alguma coisa, mas isso tem mais responsabilidade com a gente do que com o outro. É sempre a nossa responsabilidade, né? Tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. No sentido de que acontece dentro de mim, tá? Não é fora, é dentro de mim. Tudo acontece dentro de mim, é responsabilidade minha, certo? E como eu lido com as histórias dos outros, é responsabilidade minha, não é do outro. O outro, como diz Luiz e Rei, está sempre fazendo o melhor que pode, com o nível de consciência, conhecimento que ele tem, ok? Então, muito bem. A partir de hoje, depois que você assistir esse vídeo, quando você perceber alguém mentindo, ou você mesma mentindo, verifique essas 3 coisas. Esse medo é uma coisa só, reportado em 3 coisas diferentes. Medo de perder a afeição e admiração de alguém, medo de ser condenado, medo de passar vergonha. Vai estudando sobre o seu medo, e aí, quando você estuda sobre o seu medo, e as suas mentiras por causa do medo, você vai abrindo mão de mentir, vai sendo mais franco, mais honesto, mais verdadeiro. Mas não porque te disseram isso, que você deve ser, para ser admirado pelas pessoas, porque aí é vaidade. Mas porque é mais fácil, é mais simples viver, os outros vão te conhecer melhor e assim vão te respeitar mais também. Vão respeitar melhor seus gostos e seus desgostos. Ok? Por hoje é só e até a próxima.